Hoje nós vamos falar sobre a lei da igualdade. Essa lei, ela reside no livro dos Espíritos, justamente no terceiro livro, onde fala das chamadas leis morais. Lá nós vamos encontrar todas as leis morais enunciadas por Allan Kardec. E hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco sobre a lei de igualdade. Para que a gente comece a pensar sobre essa lei, nós vamos voltar à nossa origem. O momento em que nós fomos criados. Aquele momento em que Deus dá a nossa centelha de vida. E como é que os Espíritos nos dizem que nós fomos criados? Eles nos dizem que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Se nós formos pensar sobre essas palavras, nós vamos verificar que elas são, na verdade, muito sábias. Nosso Pai, o nosso Criador, Ele inicia todas as existências, todos os filhos criados por Deus começam, por assim dizer, do zero. Todo mundo na mesma situação. Ninguém melhor, nem ninguém pior do que o outro. Todos no mesmo nível. Com isso, a gente entende por que Deus não cria já seres completamente prontos, perfeitos. Porque, afinal de contas, a espiritualidade nos diz que nós precisamos criar a nossa existência. Nós vamos precisar formar o nosso caminho, construir o nosso processo evolutivo. O Pai, como um Pai sábio, Ele nos cria. E aí, essa palavra de ignorante, só para a gente esclarecer, é no sentido de ignorar, de desconhecer, de não saber. E aí é como se nós fôssemos uma tela branca, em branco, onde nós vamos, na verdade, escrever a nossa história. Mas Deus faz mais algumas coisas em nosso benefício. Uma é colocar dentro da nossa consciência todas essas leis morais. A lei de adoração, que significa crença em Deus, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei do trabalho e por aí vai. Ou seja, nos cria, coloca dentro da nossa consciência as leis todas como uma verdadeira planta que um arquiteto prepara, nos fornecendo a base para que a gente possa ter uma estrutura de construção da nossa existência. E dessa forma a gente ter os alicerces de como se conduzir para o nosso processo evolutivo. Mas aí, Deus nos dá mais uma ferramenta, que é o livre-arbítrio. É a livre escolha. Ele diz: nasçam simples, ignorantes, para poderem conhecer e saber e instruir-se, mas ao mesmo tempo eu te dou o livre-arbítrio. Eu não vou decidir a sua vida, por onde você quer caminhar dentro das leis. Isso, eu te dou esse direito. Aí a gente começa a pensar. A gente começa a pensar algumas coisas. Muitos espíritos já foram criados juntos conosco. Quantos? Nós não sabemos. O fato é que todos somos criados do mesmo jeito, da mesma forma, no mesmo nível, com o mesmo potencial, para uma finalidade, que é a evolução, é nos tornarmos seres puros. Repara, olha a lei da igualdade agindo nesse momento. Deus nos cria todos iguais, com o mesmo potencial, com o mesmo objetivo, tendo dentro da consciência as leis morais como norte e nos dando o livre arbítrio. Para quê? Para que a gente possa, à medida que a gente vai
vivendo, à medida que a gente vai passando de existências em existências, e aí a gente chama novamente a atenção para um dos princípios da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, para fornecer a possibilidade de que gradativamente a gente possa ir aprendendo, se aperfeiçoando e evoluindo. E como é que a gente evolui? Com acertos e erros, acertos e erros, acertos e erros. É assim que vai sendo conduzida a nossa evolução. No início, somos seres inexperientes, e aí os erros vão ser mais presentes do que os acertos. Nós vamos ver o mundo em que nós vivemos, em que o mal predomina sobre o bem, ou seja, ainda erramos muito mais do que nós acertamos, mas é o nível em que nós estamos. À medida que a gente progride, a gente vai começando a modificar essa dinâmica toda para níveis mais elevados de evolução. Mas o objetivo é o mesmo. O objetivo é que nós cheguemos à condição de seres puros. Aí a gente pensa numa coisa. Bom, se Deus me criou do zero, simples e ignorante, para que eu possa aprender, me deu o livre-arbítrio, colocou dentro de mim as leis divinas, quem conduz esse carro que é a minha existência? Quem conduz isso? Sou eu. Então, com o meu livre-arbítrio, eu tenho o direito de acelerar ou retardar o meu processo. Isso é verdade. Isso Deus nos permite. Podemos passar a existência inteira, ou seja, essa encarnação, sem querermos fazer mudança nenhuma. Ficarmos parados, estagnados, remoendo o passado e não fazendo nenhuma mudança para de hoje para daqui para frente. Isso pode acontecer e acontece frequentemente. Mas Deus nos fornece este mundo com tudo que tem dentro dele, como uma escola, para que a gente possa se exercitar, se aperfeiçoar, se educar. Agora, vai caber a cada um de nós querermos aprender e acelerar. Com certeza nós sabemos que já existem espíritos que foram criados no mesmo tempo que nós, que já estão muito lá na frente. Qual foi a diferença aí? A diferença foi a escolha. Isso é uma escolha nossa, ao longo da nossa existência, que a gente tem que pensar. A gente vai continuar vivendo a vida que está vivendo ou a gente quer fazer alguma coisa diferente? Ah, mas eu estou velho. Está velho o corpo. Está velho o corpo. O espírito, ele é imortal. Outro princípio doutrinário, imortalidade da alma. Significa que uma vez criados, não morreremos. O que envelhece é o corpo físico. Isso é importante que a gente reflita, que a gente pense sobre isso a cada dia. E aí, Kardec faz uma pergunta que justamente cai nisso, que é: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que Kardec pergunta isso? Ele é um professor, ele precisa destrinchar e deixar registrado dentro da doutrina explicações sobre isso. Porque na nossa vida, quantos de nós ficamos reclamando: poxa, a minha vida está tão difícil, eu passo tantas dificuldades, eu tenho tantos problemas, são tantas dores para serem enfrentadas. Meu Deus, eu vejo meu vizinho com uma vida maravilhosa, uma vida tranquila, uma vida calma. Deus então criou dois tipos de filhos, um que vão se beneficiar e outros que não vão se beneficiar? Não. Aí a gente entende a origem. A origem é uma criação única, lei da igualdade. Todos somos criados da mesma maneira. Mas por que então existe essa diferença? Depende justamente de como cada um está enfrentando a sua vida. Podemos enfrentar as adversidades com tristeza, melancolia, revolta, ou podemos ver nas dificuldades, nas adversidades, um presente, um aprendizado,
uma possibilidade de retirarmos daquilo que aparentemente nos parece ser ruim, algo de bom. E a gente sabe, e nos é falado já inclusive pela ciência, uma coisa chamada inteligência espiritual. Quando Kardec pergunta aos espíritos sobre o que é o espírito, e os espíritos nos dizem que é o princípio inteligente do universo, é mais um atributo que Deus nos fornece, a inteligência. Temos uma inteligência emocional, intelectual e uma espiritual. Só uma parte. A ciência detectou através de mecanismos de ressonância magnética, em que você coloca a pessoa dentro de uma máquina e faz um registro, inclusive de cores, daquela área cerebral, e verificou que quando a pessoa ela estava refletindo sobre questões do sentido da vida, sobre a valorização da vida, perguntando-se sobre o sentido maior da existência, ou seja, utilizando a inteligência espiritual, áreas cerebrais, chamados lobos temporais, que estão atrás aqui das nossas têmporas, aqui por dentro, são intensamente ativados. Uma glândula pineal é ativada, e a gente sabe dessa conexão com o mundo espiritual, os lobos temporais são ativados. Gente, não é a região onde está a nossa inteligência espiritual, a inteligência do espírito. É o local do corpo, que vai morrer um dia, que é ativada durante o momento em que elevamos o nosso pensamento a Deus de uma forma reflexiva. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Qual é o objetivo da minha existência? Eu estou no caminho certo? É isso que eu me proponho a estar nesse mundo? Qual é o meu objetivo, afinal de contas, aqui? Quando nós abrimos um espaço na nossa mente para uma reflexão profunda sobre a nossa vida, nós ativamos essa área cerebral. Não é à toa se nós formos pensar que é uma área cerebral também associada com fenômenos convulsivos. Existe uma grande área cerebral, que são os lobos temporais, também que são ativadas durante as crises epiléticas. Aí a gente pode pensar que alguma coisa esteja relacionada com o aumento da intensidade de áreas cerebrais também nesses lobos temporais. Bom, a gente vai ver aqui então que diante dessa questão, se uns foram beneficiados ou não, a gente vê que não é isso. Existe essa lei de igualdade. Deus não daria benefícios a uns e malefícios aos outros. Não, é uma visão distorcida nossa do que representa a nossa existência, e mais ainda, do nosso Pai e Criador, que é um Pai justo, bondoso, amoroso, que deseja o melhor para cada filho. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, quando a gente pensar que a gente está atravessando um momento mais difícil e complicado, que a gente possa levar o pensamento a Deus e pedir clareza, lucidez espiritual para que possamos entender o que a gente está atravessando naquele momento. E aí, diante disso, eu vou voltar a uma questão que a gente já até conversou aqui da outra vez, que é uma passagem de Santo Agostinho, quando o professor Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos sobre como a gente consegue enfrentar, resistir às nossas más tendências, aos nossos males, a como nós somos. E aí, os espíritos dizem, você precisa se conhecer. É o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Só que o professor Allan Kardec, um homem que gostava de o quê? Esmiuçar, detalhar isso, mas como é que você chega a isso? Como é que você se autoconhece? Como é que acontece isso? Me dá um jeito. E aí quem responde é Santo Agostinho. E dá uma resposta que é de uma sabedoria imensa. Santo Agostinho diz para Kardec o seguinte, para todos nós. Ele diz, eu vou
explicar para você o que eu fiz na Terra quando eu estava vivo. E aí Santo Agostinho começa a dizer, olha, cada dia da minha existência, eu pegava o final do dia, parava e refletia sobre o meu dia. O cristão, ele refletia sobre o que ele tinha feito. Será que eu tinha cumprido o meu dever cristão desse dia? Para nós que abraçamos a doutrina espírita, que somos cristãos, que somos espíritas, nós vamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou. E quais são os valores que Jesus nos ensinou? São simples, profundos e eternos. O amor, amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. A fraternidade, Jesus não se cansava de estimular a fraternidade entre os apóstolos, entre os discípulos. Sempre que havia alguma discussão, algum desentendimento, Jesus estava ali orientando de uma forma sábia para que houvesse o entendimento e a compreensão de cada um. A solidariedade, um sentimento extremamente profundo que nós precisamos exercitar. Aliás, tudo que eu estou falando aqui, esses valores, são valores para serem praticados. Porque nós vamos atingir um grau elevado desses valores na medida em que nós nos exercitarmos. Por isso nós estamos nesse mundo, para vivenciarmos situações, relacionamentos, vivermos em família, no trabalho, na vida social, perto de pessoas que nos parecem difíceis, complicadas, mas que são elas que nos trazem o estímulo para que a gente pratique, exercite e aperfeiçoe os valores morais cristãos. E aí nós vamos da fraternidade, passamos pelo perdão, um ensinamento profundo de Jesus que nós ainda não entendemos o que é esse perdão. A gente desculpa, mas é aquele perdão em que você não guarda mais nada dentro do coração e que o rancor, a raiva, o ódio, o ressentimento realmente saiam de dentro da gente, a gente ainda vai precisar avançar. A gente vai precisar ir muito mais além com o Mestre nessa jornada de perdoar. Mas ela é curativa. Quanto mais nós perdoarmos, mais nós nos curamos, mais nós nos libertamos das correntes que nos aprisionam a tanta coisa ruim que nós guardamos nos nossos corações e que nos fazem adoecer. E do perdão passamos para a verdade, a honestidade, a autenticidade, a compaixão, a paciência, a paz, a pacificação. Tantos valores morais que estão dentro da doutrina cristã. E são esses valores que Santo Agostinho está dizendo, eu paro no final do dia e vou ver se realmente eu cumpri o meu dever como cristão. Analiso de uma forma sincera. Verifico, cumpri, não cumpri, o que preciso melhorar. E ele nos diz, procuro lembrar daquelas pessoas que se queixaram de mim, que reclamaram de mim. Ele para pensar sobre isso também. E aí tem um ponto bastante importante que Santo Agostinho fala nesse momento, durante essa resposta, que as pessoas que estão à nossa volta são espelhos que Deus coloca diante de nós. Para que a gente, se a gente não está se enxergando, se a gente não está se vendo como nós somos, o outro vê. A gente não gosta. A gente fica irritado. A gente não gosta de que as pessoas digam como nós somos, ou uma falha, um defeito, algo que nós temos. A gente não gosta de ouvir isso, nos incomoda. Mas Deus colocou o outro para isso. E muitas vezes a gente acha que é um inimigo, um adversário. Pode até ser que o outro esteja falando de uma forma grosseira, cruel, agressiva, irritada com a gente. Mas Santo Agostinho diz o seguinte, né? Vamos afastar esse jeito da pessoa falar e vamos verificar o que tem ali de bom. No sentido de que alguma coisa que a pessoa me disse me incomodou. Se alguma coisa que a pessoa disse me incomodou, é bom a gente parar para refletir. Porque algo tem ali que está me incomodando e que precisa ser melhorado. Então repara, ele pede para a gente mergulhar dentro da gente para pensar sobre as nossas próprias vidas. Mas ao mesmo tempo, se a gente não consegue que a gente olhe o outro, o adversário, o inimigo, aquele que está perto da gente, e verifique o que ele tem a dizer para a gente.
Ele dá exemplos. Por exemplo, uma pessoa avarenta pode justificar que ela não está doando determinada quantia, um dinheiro, para ajudar uma coisa ou outra, porque ela é econômica. Ela pode não estar enxergando isso, mas o outro que está do lado de fora enxerga e pode até falar isso para aquela pessoa, mas isso pode ser não, né? A pessoa pode não receber isso muito bem. Mas se a gente não recebe alguma crítica, alguma censura, algo em relação a gente que nos incomoda, atenção. Se acendeu um alerta, atenção. Não custa nada a gente dar uma olhada dentro do coração e verificar se não tem alguma coisa ali que precisa ser melhorado. São espelhos. É o esposo, é a esposa, é o filho, é a filha. São as pessoas que estão à nossa volta, que estão ali cutucando a gente, tão próximo da gente, e que foram colocados de uma forma pedagógica por Deus, para nos auxiliar a nos modificar. A nossa dificuldade é entender isso, porque a gente acha que o outro que está do nosso lado não está entendendo o que nós estamos passando ou vivenciando, mas muitas vezes ele está dando aquele a mais para que a gente desperte. Santo Agostinho coloca esse tipo de coisa. Ele fala uma questão que eu achei bastante sábia da parte dele. Quando nós estamos encarnados, a gente está no corpo. Esse corpo, ele funciona como se fosse uma barreira para as nossas emoções, um obstáculo aos nossos pensamentos. A gente esconde o que sente, a gente esconde o que pensa por trás do corpo. A gente falseia isso. E a gente sabe disso. Agora, quando a gente desencarna, a gente perdeu o corpo. E aí? É o espírito transparente que vai lidar com o espírito. E aí Santo Agostinho diz assim: verifica se nesse momento, se você morrer agora, seu espírito se desligar, como você estaria para olhar olho no olho para alguma pessoa que você tivesse alguma diferença, algum problema, algo a ser resolvido? Você já estaria realmente preparado para olhar no olho e falar com ela, sem nenhuma máscara? Gente, isso é séculos e séculos atrás. Santo Agostinho falando isso, que é uma coisa totalmente atual. Por quê? Porque não está falando de sociedades, de culturas, está falando de espíritos. E quando nós falamos de espíritos, de valores morais, eles atravessam o tempo e vão nos encontrar em qualquer momento da nossa existência, em qualquer dimensão, que são atemporal, não tem tempo, não tem prazo para eles existirem. Tem uma ressonância que vai seguindo adiante e vai chegar até nós em qualquer momento. E Santo Agostinho continua. Ele diz: procura perceber se ao final desse dia o que você fez está de acordo com o que o Cristo nos ensinou. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse conosco. Isso é básico que Jesus nos ensinou. Se a gente não gosta que gritem com a gente, como é que eu vou gritar com o outro e exigir que o outro não grite comigo? Na educação das crianças e adolescentes, quantos gritam com crianças e adolescentes, depois diz para a criança não gritar, gritando? Não grita comigo. A criança está gritando justamente porque o pai e a mãe gritam com a criança. E ela vai e aprende. Se você não quer isso, ensine, eduque, reajuste isso, para que você esteja de acordo com aquilo que você acredita. E a gente tem que acreditar em alguma coisa relacionada aos valores cristãos. Então a gente precisa ter o respeito que Jesus dedicou a nós, e que nós queremos um dia poder dedicar a nós e ao próximo. E aí ele vai mais além, ele diz: verifica o que você está fazendo contra Deus, contra o próximo e contra si mesmo. Quanta coisa a gente reclama de Deus, a gente fala mal, a gente briga com o Criador, sem nós termos direito a isso.
Porque se nós formos observar o passado, que nós não lembramos, graças ao Pai, a gente vai verificar o quanto de erros nós já cometemos e o quanto o Pai tem sido misericordioso com a gente, o quanto Ele tem nos auxiliado nessa jornada, o quanto Ele tem colaborado para que a gente possa seguir adiante com mais tranquilidade. E quanto a gente também faz contra o próximo. A gente tem que estar atento a isso. Nós hoje vivemos num mundo que a gente tem falado, um mundo cada vez mais violento, um mundo cada vez mais brutal, cruel, em que a sensibilidade, a humanidade estão se afastando. As pessoas estão se tornando anestesiadas diante da dor e do sofrimento do próximo. E nós precisamos refletir diariamente sobre isso. Isso não pode cair numa rotina em que nós vamos nos congelar nas nossas vidas. Nós precisamos ir além, como Jesus nos propôs. Abrirmos o coração, porque nós temos a semente do amor em nosso coração. É justamente essa semente que precisa desabrochar e vir à tona com o seu brilho, com a sua luz e transbordar isso para o próximo. E é com o trabalho, é com a lei do trabalho que nós vamos adiante. É justamente exercendo o nosso trabalho cristão é que nós vamos fazer as modificações necessárias. Mas há que se ter coragem para isso. Nós somos muito preguiçosos. Nós somos seres preguiçosos. Queremos que as coisas venham até nós para que algo aconteça. Se não vier até nós, nós não estamos satisfeitos. Mas nós precisamos é fazer um movimento ao contrário, agirmos. Não esperar nada em troca disso, mas agirmos. Agirmos no sentido cristão, da solidariedade, da fraternidade. Aí sabe o que vai acontecer? A gente começa a se sensibilizar. Passar a ouvir a dor e o sofrimento do outro. Passar a olhar o olho no olho, como Santo Agostinho disse, estar preparado para desencarnar agora e olhar o teu irmão olho no olho e verificar se você tem resolvido com ele tudo. E aí a gente volta à palavra de Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho. Aproveita essa jornada, dessa existência, para fazer os ajustes necessários. Deixa para outra vida, deixa para as outras vidas, né? De repente, a gente mais adiante, a gente resolve isso, ou então não resolve. Não existe essa possibilidade. Essas questões mal resolvidas vão precisar de reajuste. Daqui a 50, 100, 200, 300, 400 anos, vai precisar de um ajuste. Mas o outro me perdoou, ele não sente nenhuma raiva de mim, tudo bem. Mas foi gerado algo, isso gerou consequências. E vai precisar de ajuste em quem gerou isso. Se eu é que cometi o erro, e o outro me perdoou, tá bom? Mas o erro que eu cometi vai precisar de um ajuste em mim. O outro já se ajustou, porque me perdoou, mas eu preciso me ajustar para eu seguir adiante, porque senão eu não evoluo. Eu preciso fazer a correção necessária. Daí a gente entende que não é punição, a gente entende que é um ajuste, é um equilíbrio, é uma necessidade do espírito estar de acordo com Deus. Para isso, a gente não pode ir contra as leis divinas para a gente seguir o processo evolutivo. Enquanto a gente não entrar na lei divina, a gente não ajusta e a gente não segue adiante. Por isso que a gente repete tantas encarnações, não só nesse mundo, como em outros mundos. Para quê? Para que a gente possa ter as possibilidades de nos aperfeiçoarmos. Hoje somos homens, amanhã mulheres, hoje somos brancos, amanhã somos pretos, amarelos, doentes, saudáveis, bonitos, feios. São corpos. São corpos. O espírito é a essência, é o que fica. É importante que a gente tenha noção disso, para que a gente entenda por que Jesus fez um trabalho tão grande de acolher a todos, sem distinção, sem diferenças.
E é o que nós precisamos exercitar dentro de cada um de nós. Se nós exercitarmos cada vez mais isso, nós nos aproximaremos de Deus, das leis, e encontraremos a paz, a calma, a tranquilidade dentro dos nossos corações. Kardec, ele faz mais algumas perguntas. Primeiro, se tudo que eu adquiri dentro de mim, nas minhas encarnações, nas minhas vivências, se tudo, à medida que eu acertei e errei nesse processo contínuo de aprendizado, eu fico com isso, eu permaneço com isso, mesmo se eu for, por exemplo, eu estou num outro mundo, eu já evoluí um pouco mais, aí eu venho numa tarefa no mundo menos evoluído, eu permaneço com as minhas características ou eu perco isso? Não, a gente não perde nada. Isso tudo adquirido permanece no espírito. São qualidades que permanecem, elas ficam a partir de agora fazendo parte da nossa essência. E aquilo que ainda não está bom, que precisa ser aperfeiçoado, esse sim, a gente começa o trabalho, a gente começa a girar isso. Santo Agostinho, ele termina a resposta dele dizendo uma coisa. Ele diz que os espíritos vêm nos ajudar para que nós eliminemos de dentro de nós um pensamento que diz o seguinte: é a incerteza do futuro. E Santo Agostinho diz que isso precisa ser eliminado aos poucos de dentro de cada um de nós. Que, na verdade, nós não sabemos o futuro. Sim, a gente não sabe o futuro. Mas ele diz o seguinte: ele não é tão incerto assim. Por quê? Vamos pensar o seguinte de uma forma simples. Eu tenho um concurso para fazer daqui a um ano. Está lá o concurso daqui a um ano. Eu olho para a data e digo assim, bom, eu posso me preparar para esse concurso. Está lá no futuro. Como é que eu me preparo? Eu começo a estudar. Eu faço um planejamento, quantas horas por dia eu vou estudar, quais são as matérias, programo, me dedico, faço aulas de reforço e vou me dedicando para que no dia da prova eu esteja bem preparado para fazê-la. Eu vou passar? Não sei. Não sei se eu vou passar. Mas eu mudei o meu presente para que o meu futuro pudesse ser melhor. Agora, uma outra situação. O concurso está lá daqui a um ano. E aí eu resolvo que eu não vou estudar. Deixa eu ver o que vai acontecer daqui a um ano. De repente eu dou uma sorte e consigo passar. Qual a minha probabilidade de realmente ter sucesso numa prova conduzida dessa forma? É menor do que o outro que estudou. Pode ser até que a pessoa passe, mas a probabilidade é menor. As nossas existências, as nossas encarnações, elas são assim. Deus nos coloca um planejamento reencarnatório. Ele está recheado de experiências, está recheado de provas, está recheado de expiações, porque nós estamos num mundo de provas e expiações no caminho de regeneração. Bom, as provas e expiações, elas vão vir. É que nem um concurso, está lá na frente, elas estão vindo. Qual é a minha situação diante disso? Eu posso me preparar ou posso não me preparar. A maior parte de nós não nos preparamos. Nós recebemos a prova e a expiação como aquela onda que vem no mar e a gente recebe de repente, derruba a gente, joga a gente lá na areia. Quando a gente levanta, o que houve? A gente leva aquele susto com a força que veio aquela onda. E aí reclamamos. Começamos a reclamar, ficar chateados com aquela situação, que a minha vida é difícil, por que isso acontece, só comigo acontece isso, é problema em cima de problema, mal eu descansei de um problema, está vindo outro problema. Não se preparou. Agora, se eu hoje começo a me preparar, como é que eu me preparo espiritualmente? É isso que nós estamos fazendo. É nos prepararmos dentro dos valores morais, é exercitarmos a paciência, a fé, o amor, o perdão, a compaixão, a compreensão. Poxa, mas isso é difícil. Sim, não é fácil, não é simples, mas a tarefa é essa. É nos empenharmos para sermos cada dia melhores. Por isso, Santo Agostinho,
Espírito, ele deu a orientação dele, como ele fez quando ele estava encarnado. Aquilo foi o roteiro de Santo Agostinho. Você vê que é um homem muito sábio. Mas ele disse assim, não espera para fazer isso, isso aí é diário. Então eu analiso aquele dia, no outro eu me proponho a fazer as mudanças relacionadas ao dia anterior que eu verifiquei que não estavam corretas. Aí eu vou e faço as mudanças. Naquele dia eu vivi, termino o dia e refaço a minha reflexão e vejo os pontos bons e os pontos ruins. E vou seguindo desse jeito. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou me preparando para quando uma prova ou uma expiação chegar até mim, eu esteja melhor preparado para enfrentar. Mas tem muitas pessoas que acham que dentro do Espiritismo, se a pessoa seguir o Espiritismo, as dores, os sofrimentos vão ser afastados da vida dela, os males vão se afastar da vida dela, os problemas vão se afastar, porque afinal de contas eu estou frequentando o Espiritismo. Não somos privilegiados por conta disso. Na verdade, a doutrina espírita ela é consoladora, ela é esclarecedora e nos instrui acerca de tudo isso que nós estamos conversando. Para quê? Para que eu me prepare melhor para quando a prova que eu tenho que enfrentar, a expiação, eu me coloque de uma forma melhor diante disso. Porque o que a gente verifica nas nossas vidas é o total despreparo, é o desespero que a gente se coloca, é a reclamação, é a revolta diante das situações, é o abatimento, é o cansaço que sente as pessoas. O desespero é enorme do ser humano. E aí as atitudes mais desequilibradas que nós estamos vendo na atualidade, ansiedades, angústias, medos, inseguranças, insônias, consumo excessivo de drogas lícitas e ilícitas, cada vez mais tomando a vida das pessoas, fazendo com que tenhamos então, parou de falar? Não, lá, o som acabou? Acabou. Não deve ter sido a vida. Trocar o microfone. É o Osmar. Então, nós vamos observando cada vez mais o uso de substâncias para compensar dentro da gente tanta angústia, tanto sofrimento, tanta dor. E não uma coisa mais conduzida, seja pela medicina, pela psicoterapia, mas antes, um uso desenfreado das pessoas sem nenhuma orientação de tratamento, porque a medicina, a psicologia, a psicoterapia estão aí como instrumentos para nos auxiliar a vencermos situações mais difíceis. Eu não estou falando desse ponto, eu estou falando do ponto em que as pessoas se utilizam de substâncias para amenizarem essas dores, mas sem um acompanhamento que seja condizente com o que elas necessitam. E aí, nós vamos enxergando dessa maneira como Santo Agostinho nos fala que é importante uma elevação dos nossos pensamentos a Deus. Ele fala, reflete sobre a sua vida, reflete, pensa todo dia sobre isso, mas eleva o pensamento a Deus, ao seu anjo de guarda, aos espíritos benfeitores. Para quê? Para que eles estejam junto contigo no momento em que você for pensar, orar, refletir. E que seja sincero isso. Porque se a gente quer fazer realmente uma mudança nas nossas vidas, a gente precisa entender que a gente precisa ter sinceridade com a gente mesmo. Porque se nós não formos sinceros, não vai adiantar. A gente vai estar enganando quem? Somos nós, conosco mesmo. E Kardec, ele vai falando também sobre aspectos da desigualdade social. Ele pergunta aos espíritos, né, se a desigualdade social é
parte da lei divina, o que a gente assiste hoje, isso é parte da lei divina. Os Espíritos dizem que não é. A gente precisa entender duas situações que são importantes. Uma é o chamado planejamento reencarnatório. O que significa isso? Eu preciso fazer determinados ajustes na minha condição espiritual. Eu preciso melhorar determinados pontos em mim. Eu preciso avançar no meu processo de evolução. Bom, aí é feito um planejamento da minha encarnação. Planeja-se a família que eu vou nascer, o corpo que eu vou ter, saudável ou doente, com facilidades ou dificuldades, não importa, mas é feito todo um planejamento disso. Bom, isso tem uma finalidade, que é o aprendizado, a educação, o tratamento do espírito. Então, podemos nascer numa condição de pobreza, de miséria ou até de riqueza. Mas isso está dentro de um preceito de ensinamento, de aperfeiçoamento. Outra coisa é eu nascer numa condição de pobreza, de miséria, que é o meu planejamento, descer no mundo, e aí nós outros aqui, que estamos à volta dessa pessoa, com as dificuldades dela, não auxiliarmos. Isso são as desigualdades sociais, em que eu aí, diante de uma pessoa miserável, pobre, com deficiência, com dificuldade, eu isolo ela, eu marginalizo ela, eu dificulto o acesso dela para as questões de saúde, de educação. Ou seja, esse tipo de desigualdade, Deus não deseja isso. Ele quer, na verdade, que nós melhoremos a nossa sociedade e possamos ajudar aqueles que estão atravessando um momento mais difícil da existência. É quando Jesus nos fala para acolher, para ser fraterno, para ser solidário. E isso é diferente. Quando nós nascemos numa condição de planejamento reencarnatório de uma pobreza, de uma miséria, isso tem uma finalidade, qual seja, trabalhar dentro daquele espírito os valores, para que ele trabalhe a paciência, a humildade, para que ele, se era vaidoso, prepotente, arrogante, que desperdiçava os bens materiais fornecidos por Deus, ele agora, de uma outra forma, viva e passe a valorizar como isso tudo é importante para a existência. E aí é uma outra vivência que cada um vai ter. Da mesma forma, a gente tem a riqueza. A gente tem a riqueza. A riqueza também pode estar dentro de um planejamento reencarnatório, em que, através dos bens materiais que Deus nos empresta, a gente precisa entender que tudo que nós temos neste mundo é um empréstimo do Criador. Ninguém vai levar o corpo, ninguém vai levar o dinheiro, ninguém vai levar os bens materiais, o carro, a casa, a beleza, a feiura, a doença, a saúde, ninguém vai levar isso, não se leva isso. É tudo emprestado por Deus, para que a gente possa utilizar isso da melhor forma possível. Então, se eu nasci com planejamento reencarnatório da riqueza, que eu possa me utilizar desses bens para auxiliar-me, sim, mas para auxiliar também o outro e a sociedade. Porque senão eu não vou compreender o sentido de eu ter tantos bens materiais. É justamente para que eu aprenda a compartilhar, a dividir, a ser fraterno e solidário, a acolher e auxiliar o outro, porque aquele dinheiro não é meu. Ah, mas eu recebi de herança de outras. Sabe lá, como diz os Espíritos, de onde veio essa herança, como ela veio, de que forma ela veio. Então, se hoje eu estou recebendo a riqueza, é porque algum ajuste há de ser feito, e que essa riqueza ela possa ser repartida, ela possa ser compartilhada. Aí a gente vai poder aproveitar aquela vivência. A questão é que diante dessas situações, a gente acaba vivendo o nosso egoísmo. A gente
tem um egoísmo muito forte dentro de nós mesmos. E o egoísmo, como nos diz a espiritualidade, é uma das maiores chagas que nós temos para vencer. Porque a gente sempre acha que nós somos melhores do que o outro. Nós estamos numa situação melhor. Nós temos mais isso, mais aquilo. Não. A lei da igualdade nos coloca como iguais a todos. Jesus, que esteve entre nós, nunca se colocou acima de ninguém. Nunca se utilizou do grau de evolução que ele tem para querer dominar ninguém, para querer demonstrar autoridade sobre ninguém. Ele se utilizou de uma autoridade que é o amor incondicional. Isso tem uma autoridade em qualquer lugar. Quando se ama de forma incondicional, isso aí é a maior força que existe na natureza. É o amor. E ele penetra qualquer local, qualquer universo. Ele vai adiante, avança em ressonância com Deus. E Jesus, ele era a prova viva desse amor. E é a prova viva desse amor incondicional. Nós estamos marchando para isso. Mas a gente precisa entender que nesse caminho a gente vai precisar direcionar e disciplinar as nossas existências. Como Santo Agostinho nos ensina, refletir diariamente, pensar sobre o que a gente está fazendo de certo e de errado, corrigir conduta e criar um presente melhor para que o futuro nós possamos enfrentá-lo de uma maneira mais harmoniosa, mais tranquila, mais calma, que não nos desesperemos diante disso daí. Então, quando nós falamos, e os Espíritos nos falam sobre essa desigualdade social, e Kardec, ele pergunta se algum dia isso daí vai acabar, e os Espíritos dizem que, na verdade, à medida que nós vamos evoluindo, essas desigualdades elas vão desaparecendo. Porque nós vamos aprendendo que nós somos iguais ao outro. Se o outro está numa condição, neste momento de dificuldade, é o nosso papel, enquanto irmão, estendermos a mão e podermos auxiliar a outra pessoa. Muitas vezes o outro não está precisando necessariamente de alguma coisa material. Muitos daqui sabem, muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que não estão precisando de dinheiro, de comida, de alguma ajuda nesse sentido. Grande parte precisa, sim, mas muitos não precisam. Estão precisando de um ouvido amigo, estão precisando de um consolo, estão precisando que a gente tenha uma atitude fraterna, de acolher o outro dentro da dor que ele está vivendo. E é isso que a gente mais vê hoje. É as pessoas pedindo socorro para as suas emoções. Socorro de como o coração está partido, está sangrando, está doendo. De como eu não sei lidar com as minhas emoções. O que eu vou fazer com isso? Me ajuda. Me auxilia. A gente muitas vezes não sabe o que vai fazer. E é verdade. Mas a gente aprende que se você abrir o coração e for solidário emocionalmente ao que a pessoa está dizendo, você já fez tudo. Porque você entendeu emocionalmente a dor do outro, você entrou numa coisa que a gente chama de empatia. Eu compreendo a tua dor, não estou aqui para te julgar, mas estou aqui para te acolher, para te auxiliar. Porque Jesus, ele não julgava. Ele não condenava, ele não foi um juiz, ele foi um espírito de luz a nos trazer claridade nas nossas mentes perturbadas. E se a gente puder exercitar esse tipo de conduta com o outro, a gente já está se aproximando da nossa humanidade. Porque me assusta cada vez mais as pessoas estarem distantes dos outros de uma forma tão insensível como nós estamos nos tornando. Banalizando as coisas mais cruéis, banalizando as coisas mais brutais que a gente vê no dia a dia o ser humano realizar. A
A gente não pode estar em acordo com isso. Jesus não ficou de acordo com essas questões. Ele era contrário no sentido de expor profundamente e de uma forma clara, direta e objetiva quais eram os valores dele. E quando a gente usa a nossa inteligência espiritual, a gente vai de acordo com os nossos valores. É o idealista, mas não é idealista. É aquele que está de acordo com os valores. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Então é isso que eu vou seguir adiante. A gente precisa ter essa determinação. Porque Jesus nos ensinou a enfrentar o mal com o bem. Jesus não nos ensinou a enfrentar o mal com o mal. Não, ele não ensinou isso. Se a gente está com esse tipo de pensamento nos relacionamentos, nas nossas dificuldades, e retribuir o mal, uma ofensa com uma ofensa, guardar rancor e aí se vingar depois, nós não estamos de acordo com a doutrina cristã. E aí volta Santo Agostinho, que nos diz que a gente tem que avaliar dia após dia os nossos pensamentos, sentimentos. Os pensamentos também, mas eu não fiz nada. Os pensamentos principalmente, porque eles criam uma energia, e já criou uma energia, ela vai ter consequência. Então é importante que a gente vigie os nossos pensamentos para corrigi-los. E dessa forma, a gente poder encontrar a paz dentro da gente. Porque a gente se ilude muitas vezes achando assim, não, mas eu só pensei, eu não fiz, não tem nada demais. Não. Para que a gente melhore, a gente também vai precisar corrigir isso. Vai precisar corrigir esse pensamento. Porque na hora que ele sai de dentro de mim, é um mal que está saindo da onde? Da minha cabeça. Quando Jesus falou, o problema não é o que entra, mas é o que sai da boca. Ou seja, é uma metáfora. É o que eu sinto, é o que eu penso e o que eu boto para fora. Esse é o problema do ser humano. Não é o que eu estou comendo no sábado, o que é impuro. Não, não é isso. O que eu estou falando, o que eu estou dizendo, que traduz o que está dentro de mim. E aí a gente precisa corrigir isso, porque eu já gerei uma energia de pensamento, e se foi do mal, ela já foi embora, e ela vai atingir outras regiões. E a gente precisa estar alinhado com os nossos pensamentos para nos melhorarmos cada vez mais. Então, esses pontos de Santo Agostinho, eu acho básico. E que a gente possa utilizar a lei da igualdade para entender que ninguém foi criado diferente do outro, que todos somos iguais, apesar das nossas aparências serem diferentes, apesar da diversidade que nos parece uns aos outros, de sermos muito diferentes, mas não, fomos criados iguais, seguimos as mesmas leis e vamos caminhar para o mesmo objetivo, que é nos unificar. Se nós tornarmos isso uma lei dentro da nossa vida, nós vamos ver que nós vamos ficar mais em paz, mais tranquilos e serenos diante da nossa existência. E que na dúvida, a gente possa utilizar sempre essa passagem de Jesus, que é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Eu acho que isso aí não tem como errar. Se a gente está pensando em fazer alguma coisa ao outro, e a gente parar para pensar, verifica se a gente gostaria que fosse feito com a gente. Se estiver de acordo, pode ser que esteja certo isso daí, né? Se a gente não estiver muito adoecido com determinadas coisas, né? Mas em geral é a melhor coisa a ser feita. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos sustente.